Vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, onde nós vamos falar aqui uma das histórias do rei Davi. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar conosco hoje algo muito especial nesse texto, amém? Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu falei, abri a Bíblia, eu vi um dia desse um pregador chique, ele falou assim, acesse a sua Bíblia, né? Chique demais isso, né? E realmente, hoje em dia, a gente acessa a Bíblia, né? Poucos ainda que, eu uso as duas aqui, mas por conta da vista que não está ajudando muito, eu vou ler no celular, é mais fácil. Segundo Samuel, capítulo 9, os irmãos acharam? Aleluia, que conta a história na verdade é uma história do rei Davi, mas você vai ver nessa história, nesse capítulo, que há um personagem além do rei Davi, e nesse momento a ideia da Bíblia é nos trazer a história com um paralelo desse personagem que é chamado Mefibosete. Fala assim, Mefibosete. Não tem nenhuma grávida aqui, né? Eu ia dar uma dica, uma sugestão de nome, né? Nome bíblico, né? Você sabe, às vezes a pessoa não lê muito a Bíblia, dá uns nomes que são bíblicos, mas não são muito a ver com Jesus, né? Não vou nem mencionar quais nomes são, vai que tem alguém aqui com algum desses nomes. Mas está aí, Mefibosete, é um nome legal. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, ele era filho de Jonatas, que era filho de rei Saul. Então, por ser consequente, ele era neto. E Saul era um rei de Israel. E aqui, você sabe, irmãos, tudo que está na Bíblia tem um motivo, tem algo para nos ensinar, né? E a maneira certa de nós enxergarmos, principalmente o Velho Testamento, é nós enxergarmos o Velho Testamento com as lentes da graça de Deus. É nós conseguirmos entender que tudo que está registrado ali tem um apontamento profético para Cristo, né? Porque em Cristo todas as coisas se convergem na Bíblia. Então, nós temos a revelação da Bíblia quando nós conseguimos enxergar a Cristo em todo lugar dela, inclusive no Velho Testamento. E é isso que eu queria mostrar para você nesse texto aqui, ainda que não menciona diretamente a Cristo. Nós temos um tipo, né, um apontamento, uma profecia, algo profético que aponta a Cristo nessa história. A história que nós vamos contar aqui em 2 Samuel 9 é entre Mefibosete e o rei Davi. Então Mefibosete, como eu falei, ele era neto do rei Saul. Saul era o rei de Israel, a maioria aqui já conhece a história, outros assistiram a novela da Record, ficaram sabendo, mas depois de Saul, a Bíblia fala que Saul foi guerrear contra os filisteus, Saul e seu filho Jonatas, e aí nessa guerra acontece que Saul vem a morrer, né? Um dia desse eu vi um cara também, fulano progrediu a óbito, eu falei, eu acho que regrediu, porque essa progressão não é muito legal não, mas ele veio a morrer, ele e o seu filho Jonatas. Mas antes disso, a Bíblia fala que Saul era alguém que perseguia Davi, né? Apesar de Davi não ter feito absolutamente nada contra Saul, Saul declarou Davi como seu inimigo, uma vez que ele havia descoberto que Davi ia ser o sucessor da coroa, né? Então, Saul começa a perseguir Davi. Mas Saul tinha um filho chamado Jonatas, que entendeu que Davi era um homem de Deus, que era um homem cheio do Espírito, e apesar do seu pai odiar a Davi e perseguir Davi, Jonatas, que era filho de Saul, decidiu fazer uma aliança com Davi, decidiu ser alguém que honrasse a Davi. Então, ali aqueles dois homens estabelecem uma aliança. E por que é importante a gente destacar isso? Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus que trabalha com alianças. Amém? Para Deus, aliança é algo muito importante. Você sabe, algumas pessoas confundem aliança com contrato, né? Num contrato, ambas as partes têm obrigações, mas um contrato ele é algo finito.
E aquilo que Deus faz conosco, aquilo que Deus estabelece conosco, é uma verdadeira aliança que não tem fim jamais, amém? Então, Jonatas faz uma aliança com Davi, mas aí chega num tempo em que Jonatas sai para pelejar com seu pai, com Saul, e os dois morrem na guerra, né? E como eu falei para vocês, todos já sabiam que Davi ia ser o sucessor, e Davi não era parente de Saul, ele era de uma outra família. E o que acontecia, isso é um fato histórico, irmãos, quando um novo rei assumia o trono, ele fazia questão de exterminar toda a família do rei anterior, porque você sabe, a tendência natural é que se houvesse algum outro filho daquele rei deposto, ele ia tentar matar o rei que assumiu o trono para poder restabelecer a sua linhagem real. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aqui? Então, quando um novo rei chegava, e ele não era da linhagem do anterior, ele exterminava toda a família daquele rei que havia sido deposto, para não ter perigo de ter o seu trono ameaçado. E aí, quando Davi fica sabendo que Saul e o seu filho Jonatas, mas lembra que Jonatas, apesar de filho de Saul, não perseguia Davi, mas era aliançado com Davi. Mas ambos morreram na guerra, e Davi vai lá e assume o trono de Israel, e ali ele se estabelece, e a Bíblia fala que num determinado dia, muito tempo depois de que Davi havia se tornado rei de Israel, ele estava lá no seu trono, e aí nós vamos agora exatamente chegar aqui nesse diálogo que ocorre no segundo livro de Samuel, no verso 9, você pode acompanhar aí a sua Bíblia. Então fala assim, que certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então veja, Davi ele pergunta para os seus funcionários, olha, sobrou alguém da genealogia de Saul, tem algum descendente dele ainda vivo, a quem eu possa mostrar de bondade? Por conta do que, irmãos? Por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? E ele disse, sou teu servo. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não temas, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei Davi convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um segundo. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu peço um espírito de revelação, que o Teu Espírito Santo traga entendimento a cada um aqui a respeito da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Então aqui nós temos uma história a mais que aconteceu ali com Davi. E como eu falei, Davi assume o trono e ele está governando Israel. Mas num belo dia, por alguma razão, ele para aí pensando nas coisas. Ele fala, será que sobrou alguém da descendência de Saul? Será que existe alguém da casa dele? E aí os funcionários, que eram os funcionários
do palácio que trabalhavam para Saul e agora eram servos de Davi, eles se lembram que havia Ziba. Ziba era um alto funcionário também do palácio. E Ziba sabia que ainda existia o neto de Saul, chamado Mefibosete. E a história de Mefibosete não está nesse capítulo, está um pouco antes. Fala que que ele era um menino que havia nascido perfeito, ele era filho, ele era neto do rei. Você imagina, irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, se existe uma coisa que melhor do que ser pai e mãe é ser avô e avó, porque você pode desfrutar e mimar muito mais do que do seu filho. Então, se talvez os filhos de Saul fossem crianças bem cuidadas e bem tratadas, você imagina os netos do rei. Então Mefibosete era alguém criado dentro do palácio, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas subitamente a vida dele muda completamente de uma hora para outra, porque chegou a notícia no mesmo dia, tanto o pai dele quanto o avô dele haviam morrido. Isso é uma péssima notícia. Mas imagina que não só isso acontecesse, porque para muitos monarcas isso poderia ser algo bom, quer dizer que agora ele seria o rei. Mas agora existe um outro rei e ele precisa sair às pressas do palácio, porque eles pensavam que esse rei ia persegui-lo para matá-lo. E aí a Bíblia fala que ele tinha uma ama, né? Ele tinha uma criada que cuidava dele. E naquela pressa, fugindo do palácio, quando chega a notícia que Davi era o novo rei, ela derruba aquele menino perfeito, aquele menino lindo, e ele machuca os seus pés. E a Bíblia fala que, você sabe, quando havia fratura naquela época, não é como a tecnologia que hoje você tira um raio-x, você tem as talas, mas as pessoas ficavam com aqueles... Você imagina aquela criança com os pés quebrados, e provavelmente aqueles pés se colaram depois, mas todos truncados, todos atrofiados. E a Bíblia fala que ele se tornou aleijado de ambos os pés. Ele andava com dificuldade, ele tinha uma deficiência. E a ama dele levou ele para um lugar bem longe, longe dos olhos do rei, onde ninguém mais soubesse, na tentativa de salvar a vida dele. E esse lugar é chamado Lodebar. Lo, para que você entenda, ele é um prefixo, como nós temos no português o prefixo in. Então, por exemplo, nós temos diferença, se você colocar o prefixo in, vai virar indiferença, é o oposto, né? Você pode colocar, outro exemplo, se você colocar o prefixo in, ele vai dar o sentido contrário da palavra. Então, lo significa também o contrário. Debar significa pasto, lugar de alimento, né? Nos remete a um campo verdejante. Agora, Lodebar é o oposto. É um lugar onde não tem campos verdejantes, ou seja, é o deserto. Então, do dia para a noite, aquela criança que era tratada como o neto do rei, ele se tornou um fugitivo, um aleijado, alguém motivo de vergonha, e ele foi para Lodebar, ele foi viver no deserto. Provavelmente compadecido da vida dele, porque não havia nenhum outro parente de Saul. Aquela mulher que era encarregada para ser a babá dele, começou a criar ele como um dos seus filhos. Ela era uma escrava e agora Mefibosete, ele é tratado como um escravo, como um dos filhos daquela mulher. E na melhor das hipóteses, porque ela ainda poderia tratar com mais desprezo do que os próprios filhos, mas ele agora vivia comendo a mesma coisa que os escravos e vivendo da mesma forma como um escravo. Então veja, Mefibosete, ele era alguém que tinha o sangue real, ele era alguém que escolhido, né, para ser da linhagem real, agora estava vivendo como um escravo, como um fugitivo no meio do deserto e como motivo de vergonha. Bem, como eu falei para os irmãos, toda a história bíblica ela tem um pano de fundo, ela tem algo para nos falar, e o que eu queria falar para você hoje é que da maneira como aconteceu com Mefibosete, eu quero dizer que essa é um pouquinho da história de cada um de nós, que fomos chamados e predestinados para sermos príncipes e princesas de Deus, mas muitas vezes nós fomos conduzidos para um deserto e levados para longe da presença de Deus. Agora, por que alguém faria isso, irmãos? Por que alguém, sendo neto do rei, vai decidir fugir e ir para um deserto? Simplesmente porque ele achava que aquele rei estava perseguindo a ele. Sabe, e o que isso tem a ver, irmãos? Eu quero falar para você da mensagem da graça de Deus, da mensagem da aliança.
Porque você sabe, o que o mundo tem falado para as pessoas e o Deus que o mundo tem mostrado para as pessoas não é o Deus de amor, mas é o Deus de perseguição, é o Deus que está atrás dos crentes para castigar eles, para trazer todo tipo de ruindade na vida. Sabe, isso tem afastado as pessoas do desfrute das coisas de Deus. Você pode até dizer que não é verdade, mas se você for bem honesto comigo, sabe, eu vi uma brincadeira no pregador uns tempos atrás, e ele falou assim, olha, se alguém chegasse no culto e falar, olha meu irmão, eu quero te dizer que amanhã você vai ser muito abençoado por Deus. Aí ele falou, tá ok, tudo bem. Mas se levantasse um cara aqui meio obscuro e falasse assim, olha, eu quero dizer que amanhã você toma cuidado, que você está jurado de morte por Deus. Nossos irmãos iam sair desesperados e morrendo de medo, acho que uns não iam nem sair de casa amanhã. É interessante como parece que a bênção ela não cola, mas a maldição parece que cola na gente, porque no fundo nós temos uma imagem desse rei, nós temos uma imagem de Deus, que é ainda uma imagem negativa. Sabe, as pessoas elas enxergam um Deus que é um Deus perseguidor, um Deus que está para punir as pessoas, sabe, mas nessa manhã, eu quero ser como Ziba na sua vida, eu quero falar que o rei está lá no palácio, perguntando, como é que eu posso usar de bondade para com os meus filhos? Sabe, é interessante, porque Davi estava querendo fazer o bem para Mefibosete, sabe, isso aqui fala da presença do nosso Deus, do nosso Criador, um Deus que é amor, e a Bíblia fala que Ele de tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Mas muitas pessoas ainda ficam com medo de se aproximar de Deus, ficam com medo da presença de Deus, ficam com medo de se achegar, e apesar de serem predestinadas e escolhidas para viver o melhor, elas estão vivendo no deserto, estão vivendo a vergonha, estão vivendo a miséria, estão vivendo como escravas, porque simplesmente não conhecem o coração do rei. Davi tinha um coração de abençoar, Davi queria abençoar, enquanto Mefibosete pensava que Davi queria matá-lo, Davi na verdade queria trazê-lo, queria abençoá-lo. Mas por que Mefibosete ele foi se esconder? O primeiro é por causa da sua descendência. Eu quero dizer que infelizmente nossa descendência também não é muito boa. A Bíblia fala que o homem ele pecou, e todo aquele que nasceu de carne e de sangue, todo aquele que nasceu de forma natural, ele é um pecador. Nossa genealogia não é muito a favor da gente, né? Mas da mesma forma, há uma outra coisa. Mefibosete, ele era aleijado, ele tinha um andar torto, isso fala de uma maneira de andar, de um proceder, e quantos nós ainda lidamos com o pecado, ainda lidamos com as dificuldades que nós temos, ainda temos um andar que não é reto, e isso nos tem afastado da presença de Deus. Você sabe, isso aqui é só para teólogo. A Bíblia fala que a lei, isso lá em Hebreus, fala que a lei é um aio, que a lei é um tutor, né? E na verdade foi a tutora, foi o aio de Mefibosete que levou Mefibosete para longe da presença do rei. Você sabe, a lei, a Bíblia fala que a lei ela é usada para condenar. E quantas pessoas têm sido condenadas pelo sistema religioso, pela lei, por aquilo que mostra do homem o quanto ele é pecador, e isso tem afastado as pessoas. Mas eu quero dizer que mesmo no deserto, mesmo em Lodepar, você não muda a sua natureza. Você continua sendo filho do rei. Você é da linhagem real. E o rei está nesse palácio nesse momento, pensando como é que eu posso abençoar a vida dos meus filhos. Como é que eu posso usar de bondade? E talvez você se pergunte, mas por que Deus haveria de querer usar de bondade para comigo? O que eu já fiz? Eu não fiz nada de bom, muito pelo contrário, eu me afastei, eu estou longe, eu estou vivendo nesse lugar de sequidão. E eu quero dizer para você, Davi não queria abençoar Mefibosete, Davi nem conhecia Mefibosete. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E eu quero dizer que Deus ele fez uma aliança com Jesus Cristo. E hoje Ele quer nos abençoar por causa da aliança feita com Jesus Cristo. Então não tem nada a ver comigo nem com você,
mas por causa de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, a justiça de Cristo, que hoje foi colocada em nós. É por causa de Jesus que Deus quer nos abençoar. Não tem nada a ver comigo nem com você. E hoje Deus talvez esteja falando: onde que estão os filhos, onde eu quero demonstrar a minha bondade na vida deles. Você sabe, domingo passado nós ministramos aqui Efésios 2, onde fala que Deus nos chamou, Deus nos escolheu e nos salvou para poder andar nas boas obras, as quais Ele previamente preparou para nós. Eu quero dizer que Deus preparou algo de bom para você, mas por que eu? E a Bíblia fala que para poder demonstrar nas gerações vindouras a sua bondade. Amém. Sabe, Deus Ele quer demonstrar o quão Ele é bom, e Ele escolheu a mim e a você para demonstrar a sua bondade. Sabe, nessa história aqui onde nós ouvimos sobre Mefibosete, sabe, Mefibosete nem passava na cabeça dele, porque ele olhava para si mesmo. Mefibosete olhava para a sua condição. Mefibosete estava preocupado com aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas Davi não estava preocupado com isso. Davi lembrou-se que ele tinha uma aliança com o pai de Mefibosete. Davi tinha uma aliança com Jonatas, e por causa da aliança com Jonatas, ele iria abençoar Mefibosete. Sabe, eu quero dizer que há uma aliança de Deus com Jesus Cristo. Nessa semana eu estava conversando com a Simone, ela está estudando justamente essa parte no seminário, onde Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e Deus coloca os animais, Abraão coloca os animais para fazer o sacrifício. Mas você sabe, Deus não podia fazer uma aliança com Abraão, porque Abraão, ele é mortal, e a Bíblia fala que Abraão cai num sono pesado, e de repente ele acorda, existe 2 anjos dançando ali, selando aquela aliança, e ali era Deus e Jesus Cristo. Deus fez uma aliança com Jesus, e por causa dessa aliança, eu quero dizer que aqueles que foram feitos filhos de Deus, aqueles que são hoje da linhagem do Senhor Jesus, podem desfrutar de todas as bênçãos que foram conquistadas por Ele. Sabe, mas qual que é o problema, irmãos? Você só descobre isso quando você sai de Lodebar. Sabe, muitas vezes a gente escolhe viver em Lodebar, e como eu falei, às vezes nós somos levados a Lodebar, por quem? Por aquele que deveria ser o nosso tutor, pela própria lei que condena e que afasta o homem de Deus. E você talvez seja cheio de acusações e pensa, talvez para outro, mas para mim não serve. Mas eu quero dizer que na cabeça do rei já está tudo resolvido. Você sabe, uma das cláusulas da nova aliança, Deus fala que faria uma aliança conosco. E Jesus, quando ele, na sua última ceia, ele pega o cálice com o vinho e fala: esse é o meu sangue, onde é feita uma nova aliança. E na Bíblia fala que nessa nova aliança, Deus iria perdoar os nossos pecados e jamais se lembraria deles. Sabe, nós precisamos entender, porque essa é a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem de perdão de pecados. Sabe, Jesus não veio estabelecer mais uma regra, né? O problema aqui das pessoas é querer enxergar Jesus como alguém que veio ditar uma nova religião. Você sabe, a religião é a fórmula do homem para se achegar até Deus. O problema é que homem nenhum tem essa fórmula, homem nenhum dá conta de chegar a Deus. É um padrão que é altíssimo. E muitas pessoas enxergam Jesus Cristo como mais alguém que veio estabelecer um outro padrão, um outro jugo. Você sabe, a maneira como na época de Jesus haviam os rabinos. E os rabinos, eles tinham a sua maneira de ensinar, a sua metodologia. E essa metodologia era chamada de jugo. Então, tinha lá o rabino cristiano. E como que é o jugo do rabino cristiano? Não, é um jugo pesadíssimo, porque ele é um dos melhores rabinos. Engraçado, né? Quanto mais brabo o cara, a gente gosta mais, né? Quanto mais o pastor bate, o povo fala: esse é de Deus, né? Então o jugo do rabino cristiano era um jugo muito pesado. Os discípulos dele tinham que jejuar 3 vezes por semana, tinham que ler o Torá todos os dias e saber de cor. Não, mas eu descobri que tem o rabino Ricardo. Esse tem o jugo pesadíssimo. Esse jugo aí, né? É igual na academia, né, Ricardo? Não tem folga. Ele fez um circuito lá no jugo dele como rabino. E tinha que estudar muito mais. Mas aí vem Jesus. E ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados.
Você que já está cansado da religião, você que já está cansado e você procura uma igreja e fala que você tem que ser desse jeito e fazer, e você consegue por um mês, e aí você, eu não dou conta, e aí você tenta de outra forma e de outra, e procura um rabino, e procura outro, e cada um mais pesado. Ele fala: vinde a mim, você que está farto dessas coisas, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Na verdade, o que Jesus veio fazer não foi te ensinar a chegar até a Deus. Ele falou assim: você não dá conta, meu filho, eu vou lá e faço para você no seu lugar. Então essa é a mensagem da cruz. Então quando nós entendemos isso, eu quero dizer que você não pode mais ser um fugitivo em Lodebar. E o problema é que a maioria dos crentes não entende isso, eles continuam sendo Mefibosete. E Mefibosete, ele tem um problema, como nós temos também. Você sabe, eu não escolhi nascer pecador, eu sou um pecador, eu nasci pecador. Tem gente que acha que criança não tem pecado, e que a pessoa se torna pecadora no dia que ela comete o primeiro pecado. Mas nós nascemos pecadores. Davi fala em Salmos que em pecado eu fui concebido, em pecado eu nasci, não é uma escolha sua. Ah, mas eu fui pecar só com, sei lá, 15 anos. Uma vergonha na cara. Tem bebê de um mês, parece que já está pecando. Mas veja, o pecado ele é só o fruto daquilo que você é. Você está me entendendo? Quem olha um pé de laranja, uma laranjeira, ainda que ela não tenha dado fruto nenhum, ela é uma laranjeira, é a natureza dela. O primeiro fruto é só a consequência daquilo que ela é. Eu quero dizer que o pecado, ela é a consequência do que nós somos. Mas nós não escolhemos ser assim, irmãos. Eu quero dizer, Mefibosete, ele naquela fuga, naquele desespero, ele quebrou os pés e agora ele tem um andar torto, sabe? Ele se esconde, ele tem vergonha, porque ele acha que, sabe, o andar torto fala de uma vida torta, fala da maneira como nós andamos tão imperfeitos diante de Deus. Sabe, muitas pessoas se afastam de Deus, né? No Brasil tem um fenômeno que lá as pessoas andam muito a pé, e lá muita gente fica devendo. Já vi situações onde a pessoa vai andando aqui na calçada e vem a outra que está devendo lá de lá. A pessoa de longe viu, parece que o daqui não viu, né? Pegou e atravessa a rua para não cruzar com ela, porque está devendo. Você sabe, tem crente que é assim. Tem gente que não quer vir para a igreja porque fala assim: o dia que eu for lá, Deus vai ficar me olhando. Então é melhor eu ficar pecando escondido aqui, porque o dia que Deus me vê, sabe, porque sabe que está devendo, irmãos. Mas alguém precisa contar para essa pessoa: a dívida foi paga. A dívida foi paga, não tem por que você estar se escondendo. Mais do que isso, não só a dívida foi paga, mas agora, aquele que teve a dívida paga, ele quer te abençoar. Sabe, mas os pés tortos, a vida torta, os problemas, as dificuldades, a nossa imperfeição nos afasta de Deus. E a religião é isso, irmãos. A religião fala que você precisa se tornar alguém perfeito para poder se achegar diante de Deus. Mas Deus fala: não, você vem do jeito que você está, e você vai receber da minha vida, e aí você vai mudar. No Velho Testamento, irmãos, só uma brincadeira aqui, você trabalhava a semana inteira, chegava no último dia da semana, no sétimo dia você descansava. Não era assim? Você trabalhava para você receber. Agora no Novo Testamento você descansa no primeiro dia, e aí você trabalha. Primeiro você recebe o suprimento de Deus, e aí você manifesta a vida de Deus. Sabe, nós temos que entender que a maneira como Deus escolheu nos transformar, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, aquilo que homem nenhum deu conta. E você se pergunta talvez: por que então que Deus, Ele deu a lei? Por que Deus entregou a lei para Moisés? Eu já falei que a lei não eram só 10 mandamentos, né? Eram 613 mandamentos, leis cerimoniais e ordenanças, né? Na verdade, Deus queria que você enxergasse que você não dá conta. Porque a Bíblia fala que sem a lei, não é que nós não éramos pecadores, mas não tinha como manifestar o pecado. Está me entendendo? Eu já usei um exemplo aqui, vou usar de novo. Imagina que nessa rua aqui, na Waters, que é uma avenida, ali tem uma placa de 45 milhas por hora. Hoje é difícil alguém andar dessa forma, né? Mas tem, eu, né?
Ah, tem a placa. Que eu ando devagar. Agora imagine, irmãos, eu pergunto para você, alguém que anda a 80 milhas por hora, é adequado para essa rua? É seguro? É certo fazer a 80 milhas? Os irmãos acham correto? Deixa eu extrapolar um pouco aqui. A 100 milhas, você acha que é correto um carro andar aqui? Pois é. Mas agora imagine que não tivesse a placa de 45 milhas por hora. Algum carro andando a 100 por hora, está certo para aquela rua? Sim ou não? Continua imprudente. Mas se não tem placa, alguém pode reclamar de alguma coisa? Alguém pode dizer que ele está errado? Então os irmãos entendam o seguinte: o homem, ele sempre pecou, mas não havia uma lei para dizer que ele era pecador. Então quando Deus coloca essa placa, quando Deus coloca a lei, é para que o homem veja, porque para Deus, Deus sempre soube que ele estava errado. Está me entendendo? O homem sempre foi pecador, Deus sempre olhou o homem e sabia disso, mas o homem precisava saber que ele estava errado. Por isso Deus, ele entrega a lei, ele fala, essas são as condições para você ser perfeito. Mas Deus não queria que nós fôssemos, Deus sabia que a gente não dava conta. Deus queria que a gente se desse conta de que não era perfeito. Apesar de que tinha fariseu que achava que dava conta. Apesar que até hoje tem gente que acha que dá conta. Mas qual que é a questão? Quando você se dá conta que você nunca vai atingir os padrões de Deus, você fala, a única forma de eu ser salvo é vindo alguém e fazendo no meu lugar e me salvando. Os irmãos estão entendendo? Porque quem cumpre a lei não precisa de Salvador. Quem cumpre a lei não precisa de Jesus. Por isso que os fariseus nunca aceitaram Jesus. Afinal de contas, eles não precisavam de ninguém. Eles mesmos achavam que davam conta de cumprir a lei do Senhor. Então veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia, pastor, quer dizer que a gente pode pecar e é isso que Deus quer? Absolutamente. Mas eu quero dizer que Deus, através de Jesus Cristo, Ele te deu o poder de ser filho. E agora, você tem o poder de mudar a sua vida, de lutar contra o pecado. Ninguém consegue lutar sozinho, se não for através do Senhor Jesus. Então por isso que a Bíblia fala que na nova aliança nós não teríamos mais leis exteriores. A lei não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas estaria escritas em nosso coração. Não estou dizendo que você não peca mais, mas que o teu coração percebe, constrange, a que você fala, não, isso aqui não combina mais comigo, eu não sou mais assim porque eu tenho uma nova natureza, eu sou alguém diferente. Mas isso só funciona para Mefibosete quando ele não está mais no deserto. Você sabe, o deserto, ele é um lugar complicado. O deserto, ele é um formador de escravos. O problema do povo de Deus, quando ele foi para o deserto, é que o povo de Deus esqueceu quem ele era e se tornou escravo quando foi para o Egito. Sabe? Lá, Mefibosete, ele aprendeu a comer como escravo, ele aprendeu a viver como escravo, ele aprendeu a pensar como escravo. Mas eu quero dizer que o rei está te chamando para morar num palácio, sabe? Isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com a aliança que ele fez com Jonas, isso é a aliança que Deus fez com Jesus, e por causa dele, todos nós fomos abençoados, sabe? E a mensagem de Deus para nós, venha comer à mesa comigo, venha morar no palácio. Eu quero dizer que você só vai ser transformado, você nunca vai ser transformado em príncipe morando em Lodebar. Você nunca vai ser príncipe vivendo com escravos. Só há uma forma disso acontecer, quando você muda de lugar, quando você muda a sua posição geográfica, quando você entende que você não é mais um renegado, você não é mais um bastardo, alguém que é perseguido por Deus, mas você é aceito, você é escolhido, e Deus está te procurando para poder te abençoar, te dar vestes celestiais, vestes reais, e te colocar dentro do palácio. Sabe, essa é a identidade da igreja, irmãos, é a identidade que expressa Deus. Você sabe, a Bíblia fala que a igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e que nós expressamos a Ele.
Agora Cristo é um rei, e a igreja só vai expressar Jesus quando nós entendermos que nós fomos constituídos como reis e sacerdotes. Eu estou falando aqui o que está escrito na Bíblia. Jesus morreu para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes. Sabe, mas eu quero dizer que o convite está feito, mas depende de nós sairmos de Lodebar, sairmos da posição da sequidão. Sabe quantas pessoas vivem na sequidão, seja por ignorância, seja por vergonha, seja por arrogância. Mas depende de nós aceitarmos esse convite e nos achegarmos até o palácio, que há um rei querendo nos abençoar, há um rei que te escolheu para que você pudesse andar nas boas obras que foram feitas antes da fundação do mundo, para que ele pudesse demonstrar a bondade dele sobre a sua vida. Sabe, eu falo aqui, Deus não abençoa você porque você é bom, Deus abençoa você porque Ele é bom. Deus quer mostrar a sua bondade. Há um versículo em Romanos que fala que é a bondade de Deus que nos constrange. Sabe, você vai se converter quando você experimentar o amor de Deus. Você vai experimentar a mudança quando você permitir que Deus mostre o quão Ele é bom na sua vida. Sabe, essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Sabe, não importa o nosso andar, não importa a maneira, o rei está chamando, e não tem nada a ver conosco, tem a ver com a aliança que ele estabeleceu com o Senhor Jesus. Sabe, o rei chama e fala assim: ele agora vai ser criado como um de meus filhos. A Bíblia fala que através de Jesus nós recebemos o espírito de filiação. Será que nós vivemos como filhos de Deus? Ou ainda vivemos como escravos? Sabe, como é que você tem vivido? Como é que você tem passado os seus dias? Como é que você tem enfrentado os seus problemas? Você tem consciência de que você é um filho? De que você hoje é convidado a morar no palácio real? E mais do que isso, o rei te chama para comer da comida dele. Sabe, quantas pessoas ainda experimentam da comida do mundo, porque não experimentaram dessa comida. Você sabe a maneira como as pessoas tentam vencer o pecado, irmãos? É tentando lutar contra o pecado. Você sabe, o pecado ele é comparado à carne na Bíblia, né? É algo que está na nossa carne. Mas o esforço próprio, ele também é carne. Então as pessoas tentam lutar contra o pecado, lutar contra a carne, usando a própria carne. Você sabe que essa equação aí não pode dar certo. Mas a maneira como Deus propõe a você largar do pecado é te oferecendo um alimento melhor. Quem prova desse alimento não se alimenta de mais nada. Por isso que a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Então a maneira de como você é transformado, você não precisa se transformar para chegar a Deus. Mas o convite dele é que uma vez que você se achegue a Ele, você experimente dele, você se encha do Espírito Santo, e você vai naturalmente deixar de pecar, não vai mais combinar com você esse estilo de vida. Porque ele sabe que por conta própria você não daria. A Bíblia fala que não é por obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie, para que ninguém pense que eu mesmo dei conta de me salvar. Não, a proposta é outra. Você se achega do jeito que você está, você se assenta à mesa, você come da comida do rei, e você vai mudar, você vai conviver com príncipes, você vai escutar do rei, você vai conversar. Mas tem algo interessante, irmãos, porque enquanto Mefibosete está sentado à mesa do rei, não se pode enxergar os pés dele. Eu quero dizer que diante da mesa do rei, os seus pecados estão encobertos pelo sangue de Jesus Cristo. No Velho Testamento tem a história da Arca da Aliança. Quantos já ouviram falar da Arca da Aliança? Tem uns que já tem até um enfeitinho, né, que algumas igrejas dão, né? Mas a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E você sabe, dentro daquela arca haviam 3 elementos. Agora eu quero ver se os irmãos estão afiados. Quais eram os 3 elementos que estavam dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Arão
e o maná. Agora vocês lembram quando que foi colocados dentro da tábua da aliança? Vocês não lembram isso? Dentro da arca. Veja, a Bíblia fala que quando que houve uma rebelião entre o povo de Israel, e eles questionaram a autoridade de Arão. E aí Deus mandou que Arão fizesse um teste. Olha, vocês peguem uma vara seca e vocês coloquem no chão, e a vara que florescer no dia seguinte, é porque esse é o meu escolhido. Então a Bíblia fala que foi a vara de Arão que se floresceu, e era Datã, Coré e Abirão, que eram os que estavam, desafiando a autoridade de Arão. Eles foram tragados pela terra, juntamente com aqueles que seguiram eles. Então essa vara simboliza o dia que o homem se rebelou contra a autoridade de Deus. E Deus falou: guarda isso como memorial e põe dentro da arca. Mas o maná, houve um dia também, irmãos, que o povo começou a murmurar contra Deus. E falou: esse vil maná, essa comida horrorosa que Deus manda para a gente. E a Bíblia fala que Deus pegou e enviou carne, enviou codornizes para aquele povo no deserto. Mas mandou que pegasse um pedaço daquele maná e guardasse dentro da arca da aliança, simbolizando o dia que o homem se rebelou contra a provisão de Deus. E o outro elemento, as tábuas da lei, você não precisa nem dizer. O homem se rebelando contra a autoridade de Deus, contra as regras, transgredindo as regras. Deus mandou que colocasse dentro da arca da aliança. Agora, o que se fazia com a arca da aliança, que representava a presença de Deus? O sacerdote sacrificava um animal, pegava o sangue daquele animal e aspergia sobre a arca da aliança. Um detalhe, na arca, ela quadrada, em cada ponta tinha uma imagem de anjo, os 4 anjos, 4 querubins, olhando para a arca. Mas aí em cima da arca, ele mandava derramar o sangue. E aquilo ali já apontava para Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que aquele sangue encobria os pecados. Você sabe, todo pecado ele é contra a autoridade, ele é contra a provisão, ele é contra aquilo que Deus estabeleceu. Na gênese de todo pecado vai cair num desses 3. Mas a Bíblia fala que Deus, quando olhava para a arca, ele não enxergava o pecado, ele enxergava o sangue que encobria ela. Mas você sabe, o ser humano é complicado, Teve um dia que tentaram espiar o que estava dentro da arca. E a Bíblia fala que aqueles que tentaram espiar morreram fulminados. Porque Deus não quer que você olhe para dentro da arca. Deus quer que você olhe da mesma maneira. Deus não quer que você lembre Ele dos seus pecados. Deus quer que você lembre do sangue de Jesus Cristo. Há uma aliança. Eu quero dizer que você está aqui porque há uma aliança que foi feita por Jesus Cristo. Tem nada a ver comigo e com você. Nós simplesmente desfrutamos. Você sabe, o herdeiro, ele não trabalhou, ele não conquistou, ele não fez nada para merecer. Ele simplesmente recebe. Eu quero dizer que nós fomos agraciados com essa herança de Jesus Cristo. Todo aquele que aceita esse convite. O problema é que muitos crentes, eles são herdeiros. Eles têm o sangue real nas suas veias, mas eles ainda estão vivendo em Lodebar. São príncipes, mas estão vivendo no deserto, estão comendo dos restos, estão levando a sua vida como escravo, porque não entenderam ainda que o rei não está mais irado com eles, mas o rei quer abençoá-los. Mas por que logo eu? Não tem nada a ver com você, é tudo por causa da aliança com Jesus Cristo. Sabe, esse é o convite que o Senhor nos faz no dia de hoje, para que você venha comer a mesa do rei. Sabe, eu não sei aonde que você está, o deserto que você está vivendo, o que você está comendo, mas Deus te convida para comer na mesa dele, para comer do bom e do melhor. Na mesa do rei há provisão. Na mesa do rei, você sabe, o reino inteiro pode estar em crise, mas na mesa do rei não falta comida. Sabe, eu quero dizer que esse é o nosso lugar de suprimento. Esse é o convite do nosso Deus. Sabe, se você ainda está preocupado com o seu caminhar, se você ainda está preocupado com as suas maneiras, se você ainda está pensando, quem sou eu para sentar na mesa do rei? Eu quero dizer que o rei não se importa com isso.
Mas o rei quer justamente que você venha para perto, porque ele vai mudar a sua natureza. Você vai aprender a comer como rei. Você vai se vestir como rei. Você vai falar como rei. Mas isso só acontece quando você se senta à mesa. Por isso que o engano do inimigo é fazer com que as pessoas se sintam indignas e nunca se acheguem até a mesa. Mas eu quero dizer que você foi convidado para poder sentar-se à mesa do rei. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você.